Por fora, tudo parece normal. Você sorri, responde, segue a tua rotina, e ninguém imagina a guerra que acontece dentro de ti. Por dentro, é uma sirene que nunca desliga. O coração acelera sem aviso. A cabeça não cala. As mãos continuam ocupadas, mas a alma já está cansada. E no meio desse ruído, aparece a pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Onde está Deus quando a ansiedade aperta até faltar o ar? A Bíblia nos lembra que Deus não se afasta nos momentos de dor. Mesmo quando não conseguimos sentir sua presença, Ele continua perto dos que têm o coração abatido e conhece cada lágrima que derramamos. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete caminhar conosco em meio a elas. Em Cristo, encontramos um convite para lançar sobre Ele nossas preocupações e descansar na certeza de que seu cuidado nunca falha. A ansiedade não define quem você é, nem tem a última palavra sobre sua história. Jesus fez um convite que continua ecoando até hoje. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não significa que todos os problemas desaparecerão de imediato, mas que podemos encontrar paz em meio às tempestades, sabendo que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando você não consegue compreender o propósito de cada situação. Quando a ansiedade tenta convencer você de que tudo está perdido, lembre-se de que Deus continua cuidando da sua vida. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes, é nesse silêncio que Ele está fortalecendo a nossa fé, moldando nosso caráter e preparando nosso coração para aquilo que ainda virá. Há momentos em que a ansiedade chega de forma tão intensa que parece tirar o ar, acelerar os pensamentos e fazer o coração acreditar que não existe saída. É assim que a crise engana. Por fora, você parece presente, mas por dentro está a um passo de afundar. E o mais cruel é isto: a cabeça sabe que está em segurança, mas o corpo não acredita. Então você começa a duvidar de você mesmo. Começa a perguntar se vai aguentar. E o medo torna-se ainda mais pesado. O próprio silêncio parece uma ameaça. Nessa hora, a oração já não sai tão bonita. Sai quebrada. Sai curta. Sai como um suspiro preso na garganta. Deus, onde estás? E a pergunta dói, porque vem de quem acredita. Vem de quem já esperou, já serviu, já chorou sozinho, já tentou manter a fé quando ninguém via. Mas agora o silêncio parece maior do que qualquer promessa. O quarto parece apertado. A noite parece longa. E a ansiedade sussurra mentiras cruéis. Você foi deixado para trás. A tua fé é fraca. Você é fraco. Ninguém entende. Só que a dor não prova ausência. Muitas vezes, prova apenas que você está lutando em uma batalha invisível. E lutar também cansa a alma. No Brasil, os números mostram que esta luta não é pequena nem isolada. Os atendimentos por perturbações de ansiedade cresceram de 4.492 mil casos em 2018 para 83.270 mil casos em 2023. Isto não é um detalhe. É uma onda real a atravessar milhares de vidas. E há ainda algo mais profundo. Quando a pessoa começa a sentir-se abandonada por Deus, a dor pode tornar-se ainda mais pesada. Estudos com jovens mostram que esse tipo de fé ferida, em que Deus parece distante ou culpado pela dor, costuma piorar a evolução dos sintomas. Mas há outro caminho, um bem-estar espiritual vivido como abrigo e não como culpa. Não é a religião como pressão, é a fé como colo. E de uma coisa certa, ninguém cura em isolamento. É importante lembrar que buscar ajuda não é falta de fé. Deus começa a ser encontrado, onde a solidão cede espaço à presença humana. Numa mãe que se senta em silêncio, num irmão, em um apoio da igreja, da família e também por meio de profissionais da saúde quando isso é necessário. Se hoje você está enfrentando uma crise de ansiedade, não permita que ela faça você acreditar que perdeu o valor ou que Deus deixou de amar você.
A graça do Senhor continua disponível e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Há esperança, mesmo quando os dias parecem escuros. Respire profundamente e entregue suas preocupações ao Senhor em oração. Talvez as respostas não cheguem no tempo que você espera, mas a presença de Deus pode sustentar você em cada passo dessa caminhada. Ele continua sendo refúgio para os cansados, força para os fracos e esperança para quem pensa que já não consegue mais seguir. Mesmo em meio à ansiedade, existe uma esperança que não depende das circunstâncias. Porque ela está firmada no Senhor, que permanece fiel em todos os momentos. Talvez você tenha chegado até este vídeo carregando um peso que ninguém conhece. Sorrisos por fora, mas uma batalha silenciosa por dentro. Talvez você tenha orado muitas vezes e pensado que Deus não respondeu. Talvez o medo tenha roubado sua paz e a ansiedade tenha feito você acreditar que está sozinho. Mas ouça esta verdade: Deus nunca mede sua presença pelo que você sente. Ele mede sua presença pela fidelidade da sua promessa. Lembre-se de algo precioso: o amanhã pertence ao Senhor. O ontem já está em suas mãos. Há momentos em que o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do nosso coração. É descobrir que, mesmo no vale mais escuro, a presença de Deus é suficiente para nos sustentar. Agora, feche seus olhos, aquiete seu coração por alguns instantes e fale com Deus. Não importa se suas palavras são poucas ou se apenas lágrimas conseguem expressar o que você sente. O Pai conhece o seu coração antes mesmo de você abrir os lábios. Vamos orar. Pai amado, neste momento, colocamos diante de Ti todo o coração aflito, toda a mente cansada e toda a vida que precisa da Tua paz. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, os medos escondidos, as noites sem dormir e as lágrimas derramadas em silêncio. Onde houver ansiedade, derrama a Tua paz que excede todo entendimento. Onde houver medo, fortalece a fé. Onde houver desânimo, renova a esperança. Que cada coração possa lembrar que nunca esteve sozinho, porque Tu permaneces fiel em todo o tempo. Ensina-nos a descansar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Dá-nos coragem para confiar que os Teus planos são maiores do que os nossos medos. E que o Teu amor é mais forte do que qualquer tempestade. Que o Teu Espírito Santo console, fortaleça e renove cada pessoa que faz esta oração. Que, ao terminar este vídeo, ela leve consigo não apenas palavras de conforto, mas a certeza de que o Senhor continua caminhando ao seu lado, sustentando cada passo e escrevendo uma história de esperança. Em nome de Jesus, amém. Leve esta verdade com você. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. As circunstâncias podem mudar, os dias podem ser difíceis e as respostas podem parecer demoradas, mas o amor de Deus permanece inabalável. Quando a ansiedade tentar falar mais alto, lembre-se das promessas do Senhor. Quando o medo bater à sua porta, escolha confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Você é profundamente amado por Deus, e a presença dele é suficiente para vencer qualquer tempestade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se gostou desse vídeo, não deixe de seguir, curtir e compartilhar.